Grandezas físicas e grandezas escalares será o tema dessa nossa aula. Por que grandezas físicas e grandezas escalares? Primeiro nós vamos fazer um apanhado das grandezas físicas iniciais que estão envolvidos aqui dentro da nossa aula e depois nós vamos falar das grandezas escalares. Grandezas vetoriais ficam para depois. Grandezas escalares, veja, o próprio nome já te apresenta. Uma escala resolve todo o seu problema. Ou seja, você fez uma medida, por exemplo, temperatura. Temperatura, você mediu a temperatura. Eu estou com 37,8, ou seja, eu estou com estado febril. 37,8 graus Celsius já me diz que eu estou com febre. Não quer dizer que eu tenho que ter mais nenhum tipo de informação para você entender que eu estou com estado febril, ok? Eu não preciso dizer que eu estou de cabeça para cima, ou de cabeça para baixo, ou estou deitado. Isso não importa. Ou seja, na escala de termometria, está resolvido a nossa situação. Vamos lá, adiante. Então, grandezas físicas. Primeira situação, muita atenção para o sistema internacional. Dentro aqui da nossa disciplina de física, e vocês vão utilizar isso depois em diversas outras disciplinas, quando nós tratarmos de grandezas físicas, muitas vezes nós estamos falando do nosso sistema internacional. O que nós queremos dizer com o sistema internacional? Um sistema padronizado, do qual se utiliza no mundo todo. Ou seja, foi uma seleção, existe isso, uma unidade do Sistema Nacional em Paris, da onde estão guardadas lá alguns padrões que depois são repetidos para todo o mundo. Então, nós vamos falar agora das 7 principais unidades, chamadas de unidades básicas. Vamos voltar lá. Unidade, metro, está relacionado com quem? Com o comprimento. Quilograma, com a massa. Tempo, segundo, intensidade da corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Dentro do nosso curso, acho que nós só não vamos falar da intensidade luminosa, mas você vai tratar de mol, de Kelvin. Atenção, tá? O Kelvin não tem a bolinha aqui, como tem o grau Celsius e o Fahrenheit, tá ok? Então, só lembrem desse detalhezinho. E eu queria que você prestasse bastante atenção para que você não se perca na situação de quando estiver utilizando o sistema internacional. Quando que você vai saber que você está no sistema internacional? Olha aqui, que legal. O MKS. Então, quando você estiver falando de metro, de quilo e de segundo, você está falando no sistema internacional. Por que eu estou chamando atenção para esse ponto? Porque em muitas situações nós não trabalhamos com a nossa grandeza primária, né? Nós trabalhamos com outras grandezas, conhecidas como grandezas secundárias. Por exemplo, nós, em termos de velocidade, nós estamos muito acostumados a ouvir falar do quilômetro por hora. O que eu quero dizer com isso? Que aí ocorrem as pegadinhas, porque ele pode te dar, você pode estar fazendo um concurso, você pode estar fazendo uma prova, que ele começa falando que eles têm uma distância em metros, mas o tempo dele está em hora, ou seja, você tem que fazer todo um processo de transformação nas unidades. Então, se você souber muito bem, trabalhar muito bem com as unidades, você dificilmente vai ter problema. Por quê? Uma sacada aí que eu gosto de passar para os meus alunos é exatamente essa. Você lê o exercício e aí o que você faz? Você já olha nas respostas. Se nas respostas está no SI ou está em outro sistema. Porque não necessariamente você precisa estar no sistema internacional, ok? Vamos então ver as outras unidades de medida. Nós temos as unidades derivadas, como eu acabei de falar para vocês. Volume, muito utilizado, é o metro cúbico.
com o símbolo m minúsculo elevado à terceira. Velocidade é aquilo aqui que eu falei, ó, metros por segundo, e aceleração metros por segundo ao quadrado. Dois detalhes aqui interessantes, para você sempre, nunca mais esquecer, quando você tiver que fazer uma transformação de metros por segundo para quilômetro por hora. Vejam que só vale para esses dois casos, tá, gente? Para aceleração não vale. Quando você quer ir de metros para segundo, o que você faz? Você multiplica por 3,6. Quando você quer vir de quilômetro por hora para metros por segundo, você faz o quê? Divide por 3,6. Gravou essa regrinha aqui, nunca mais você vai ter problema. Uma outra situação que eu quero saber, chamar a sua atenção, é para o metro cúbico, né? Por que metro cúbico? Vamos pegar aqui um retângulo aqui, um paralelepípedo, né? Nós vamos chamar que esse lado tem 1 metro, esse lado aqui 1 metro e o lado superior aqui 1 metro. Da onde que vem esse metro cúbico, gente? Nós vamos multiplicar para saber o volume dele, o quê? 1 metro de um lado vezes 1 metro do outro vezes quem? 1 metro do terceiro. Não está aparecendo, mas está implícito aqui que o metro está elevado à primeira unidade, à primeira potência. Lembrem-se, nós estamos o quê? Trabalhando com bases iguais. Então, multiplicação de base, o que você faz? Repete a base. Mas vamos aqui antes, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você tem 1. Bases iguais, você o quê? Repete a base e soma-se os expoentes. 1 mais 1 mais 1. Por isso que vem o metro cúbico. E a outra situação que nós temos que levar em consideração são as grandezas. Entender muito bem as grandezas, e eu vou mostrar para você uma maneira muito simples de você ver isso. Vamos lá. Gente, essas grandezas vocês têm que saber ok? Principalmente essas mais aqui, que mais se usa dentro da física. O nano, que é o 10 à nona, o micro 10 à sexta, com símbolo de mi, o n minúsculo. Atenção para os símbolos, tá? O milli, que é o m, 10 à terceira, negativo. O cent, que 10 a menos 2. O dec é usado pouco, que é o decímetro. E na parte superior nós temos quem? O quilo, que é 10 à terceira. E o mega, que é 10 à sexta. São os que mais são utilizados. Então, o que a gente tem que saber? Vamos aqui, ó, vamos fazer simples aqui, ó, 2 milímetros. 2 milímetros. Gente, aqui, ó, o milli vale quanto? O milli vale 10 a segunda. Então, vamos, ó, 2 vezes quem? O 10 a menos 2, o quê? Metro. Então, só você saber que o milli vale 10 a menos 2, então você já escreveu. Agora, você quer transformar isso aqui em unidades decimais. Você vai fazer o quê? 2. Menos 2 são duas casas para a esquerda, né? A vírgula estaria aqui. Então, você vai 1, 2, 0, ou seja, 0,02, o quê? Metro. Ok? Porque a unidade continua acompanhando. Ok? Então, fica aqui esses nossos conteúdos. Agora nós vamos falar de grandezas vetoriais. Então, grandezas vetoriais, diferentes da escala, elas necessitam que se tenha mais informações sobre o que você está analisando. Direção, módulo e sentido. Ou seja, você tem essas três, vou chamar de partes, tá? Para você analisar, para saber se atendem à condição de ser um vetor. Vamos lá. Gente, então, primeiro a gente vai entender o que é um vetor. Um vetor, nós apoiamos ele em uma reta suporte, conhecida como reta suporte, ok? E nós temos uma origem
e uma extremidade assinalada por uma flecha. E, normalmente, se usa o símbolo dessa maneira, uma letra com uma flecha em cima ou um negrito com apenas um traço em cima, depende da notação do livro que você estiver utilizando, ok? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que existe uma notação muito utilizada para dizer se o vetor está entrando ou se o vetor está saindo do seu plano, aqui, ou no meu caso, o plano da lousa. Se eu estiver com um ponto circundado, eu estou dizendo que eu estou vendo a ponta dessa flecha, ou seja, se o meu vetor está saindo do plano. Agora, se eu tenho um xizinho circundado, quer dizer o quê? É como se eu tivesse uma flecha aqui e essa flecha está o quê? Entrando no plano. Isso aqui é muito importante, principalmente quando se analisa a parte de campo magnético. Ainda falando sobre vetores, nós temos duas situações. Vetor com mesma direção e mesmo sentido. Olha, coloquei setas de cores diferentes para vocês. Eu chamei de vetor 1 e vetor 2 poderia ter chamado de qualquer letra. Ok, gente? Tranquilo, né? E mesma direção e mesmo sentido. Mas atenção, veja o tamanho da seta vermelha e da seta preta. O que eu quero chamar a sua atenção? Para que eles têm o quê? Módulos. Então, o tamanho da flecha se refere ao módulo. Ou seja, é como se eu tivesse aqui nesse caso, se isso aqui tivesse pela metade, o vetor 1 ele vale o quê? 2 vezes o vetor 2, ok? Tranquilo, só para vocês saberem que o módulo está relacionado com o tamanho da nossa flecha. Vetor oposto, o próprio nome diz, um apontando para um lado e o outro apontando para o outro lado, ou seja, estão em sentidos opostos. Atenção, muita atenção, porque você que determina o referencial, tudo bem? Você que determina o referencial. Normalmente, né, nós estamos acostumados a trabalhar com o plano cartesiano e aí nós temos os planos que são positivos. Normalmente a nossa seta para essa direita é o lado positivo e para cima é o lado positivo. Então, a gente vai adotar essa mesma nomenclatura. Atenção para a soma desses vetores. Quando estão na mesma direção, o que você vai somar? V1 mais V2. Quando você tem vetor oposto, o que você faz? V1, você continua somando, mas o vetor oposto está o quê? No sentido negativo. Menos o quê? V2. Mais com menos vai dar menos. Ok? É que se usa essa notação quando vai se falar de vetores, ok? Então, você vai estar somando casos negativos. Agora, nós estamos falando de operações com vetores. Então, nós vamos começar a falar de soma vetorial. Eu quero descobrir o meu vetor total, que é quem? A soma do meu vetor 1 com o meu vetor 2. Uma opção de você fazê-lo é o quê? É você colocar o final do vetor 2 com o início do vetor 2 com o final do vetor 1, ok? E ligar os pontos. Ok? Você estaria somando o vetor 1 com o vetor 2. Olha aqui que diferente é essa soma de vetores, porque eu tenho um sentido que eu posso estar chamando de positivo e o vetor 2 que está no meu sentido negativo. Então, usando a mesma técnica, eu tenho o final do vetor 1 com o início do vetor 2. Atenção, por que ficou menos V2? Porque eu inverti o sentido do meu vetor 1. E dessa mesma maneira eu consigo calcular o meu vetor total. Mas esses vetores, nós sabemos que podem ser somadas e divididas em componentes de um vetor. Então, uma componente de um vetor é a projeção, ou seja, no nosso caso, o vetor aqui, o nosso vetor é o vetor A, sobre um eixo. Qual eixo? O eixo do sistema de coordenadas, o sistema YX ou XY, que nós adotamos. Então, veja, é a projeção, ou seja, é como se eu estivesse colocando luz aqui sobre essa primeira, se fosse uma barra, e eu estaria vendo quem? A sombra do vetor A na direção de X, ok? Por isso que eu tenho o meu componente AX.
E a mesma situação, se eu estivesse projetando uma luz aqui, nessa barra que é o vetor A, ele estaria projetando o quê? A sombra do meu vetor A na direção de Y. Então, por isso que se chama componentes de um vetor. Quando você está num triângulo retângulo aqui de 90 graus, fica fácil de nós somarmos. Por quê? Veja quem que nós temos? Nós temos um cateto adjacente, um cateto oposto e uma hipotenusa. Ou seja, aqui nós vamos utilizar as regras de trigonométricas. E para a gente calcular essa componente, nós precisamos o quê? Componente do vetor A. Nós precisamos saber que o cosseno do nosso ângulo, cosseno do ângulo, quem que é? No caso do cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, pelo próprio vetor. Passamos o A para lá, multiplicamos e sabemos que o tamanho do AX desse componente aqui, multiplicado vezes o cosseno. E a mesma situação para Y, só que agora vai ser multiplicado pelo o seu seno. Com isso, nós terminamos em quem? No nosso conhecido como Pitágoras, ok? Que ele advém da onde? Ele advém dessa soma vetorial. Quando você está somando ele num plano que não necessariamente seja um plano de 90 graus. Você tem o vetor 1 com o vetor 2 lançados dentro desse plano. Veja que eles não estão batendo aqui com as minhas componentes x e y, ok? Tranquilo, né? Como que nós fazemos essa soma? Nós fazemos da seguinte maneira. O vetor resultante 1, 2 ao quadrado é o quê? É a soma do vetor 1 mais o vetor 2 também ao quadrado, menos 2 vezes o tamanho do vetor 1 pelo vetor 2 vezes o cosseno de quem? Cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá? Atenção que é cosseno dos dois vetores que você está analisando. Essa equação é uma equação... Veja, se você tem um cosseno que o ângulo é 90 graus, o que acontece? Você some com esse cara e você volta para a nossa equação do famoso Pitágoras. Ok? Muito bem. Finalizamos por aqui.
Vamos tratar então agora de deslocamento, velocidade média e aceleração. Vamos lá. Nós temos que primeiro perceber uma diferença muito grande entre deslocamento e distância percorrida. Porque nós precisamos saber muito bem, e isso vai ser a base de toda essa nossa situação. Gente, atenção, quando nós formos falar de velocidade, de aceleração, ou seja, quando você for falar daqui para frente sobre a cinemática, nós vamos estar falando sempre de deslocamento. Deslocamento é caracterizado por quê? Posição final menos a posição inicial. Ok? Sempre posição final menos posição inicial. Para ilustrar. E distância percorrida? Vamos pensar? Então, o deslocamento. Eu saí de 0 e fui até 10 na minha régua. Eu andei o quê? 10 centímetros. Então, o meu S final é 10 e o meu S inicial é 0. Mas vamos supor que eu fui e voltei. Qual foi o meu deslocamento? Foi 0, né? Porque meu S0 e meu S inicial e o meu S final deram no mesmo ponto. Mas e a distância que eu percorri? Eu fui 10 para lá e mais 10 para a volta. Entenderam essa pequena diferença? Vamos voltar aqui para o quadro. Essa pequena diferença ela é extremamente importante porque nós vamos sempre estar tratando de deslocamento, que corresponde à variação da posição de um objeto. Mais um ponto, gente, para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês. Quando vocês virem um delta, ele sempre vai estar falando do final menos o inicial, sempre. No nosso caso, estamos falando delta S, que é o deslocamento, ok? Que é o deslocamento. Mas se fosse variação de temperatura, seria o quê? Temperatura final menos temperatura, o quê? Inicial. Gente, cuidado que isso aqui também muda, tá? Uns chamam de S, de F, outros chamam de inicial de S0. Não tem nada a ver. O que você tem que entender é o conceito. Deslocamento é sempre a variação de delta de um delta. Tudo bem? Pode ser delta X, se estiver na reta do X, pode ser um delta Y, se estiver na reta do Y, ou seja, você tem uma variação. E por incrível que pareça, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Por exemplo, se eu sair da minha cidade e eu falei que eu saí aqui de Londrina e me dirigi para uma outra cidade, para Curitiba, eu tenho que informar melhor a situação. Se eu falar que só Londrina e Curitiba são 400 quilômetros, mais ou menos, é muito fraco, é muito pouco. Eu tenho que dizer qual que é o sentido que é para ser um vetor, ou seja, tem que ir do norte para o sul. E eu tenho que dizer também a direção, o módulo e o seu sentido, tá? Então, e o fato dele o deslocamento ser uma grandeza vetorial, ele implica diretamente em uma situação, que é a situação da velocidade média. O que você vai mais ver é a velocidade média com esse símbolo, ou seja, o símbolo do vetor. Mas vamos lá. Vamos ver o que é uma velocidade média. Todo mundo está acostumado a andar de carro, de moto, de bicicleta, ou seja, nós sabemos quando nós estamos adquirindo uma determinada velocidade. A velocidade ela é simples da gente analisar. O mais difícil da gente analisar é a aceleração. Mas a aceleração a gente quase não vê, mas a gente sente muito as ações dela, principalmente em parque de diversões, né? Ou seja, a emoção de um parque de diversão é justamente quando você tem o quê? Brinquedos que aceleram e desaceleram o quê? Rapidamente, ou seja, com uma velocidade uma mudança de velocidade muito bruta, ok? Vamos voltar lá para o quadro. Muita atenção, gente. Variação da posição durante um determinado intervalo de tempo. Então, necessariamente, para eu ter velocidade, eu tenho que saber que eu tenho
que estar trabalhando com quem? Com um deslocamento, ou seja, a variação do meu deslocamento pelo tempo que eu gastei. Eu saí de Londrina e fui para Curitiba, andei 400 quilômetros em 5 horas, ok? 400 quilômetros em 5 horas. Eu vou conseguir calcular a minha velocidade média. Em termos de reta, só para vocês entenderem, aqui nessa curva, o que você tem? Você tem a velocidade instantânea. A velocidade média é o vetor que liga o tempo com a distância que você percorreu. Então, gente, muita atenção. ΔS por ΔT. E não é distância percorrida, tá? Muita atenção. É o deslocamento final menos inicial. E, por outro lado, a aceleração é a variação que velocidade sofre em um determinado intervalo de tempo. Mesma situação, só que agora, para você ter a aceleração, você tem que ter a variação da sua velocidade. Velocidade final menos a nossa velocidade inicial. Um ponto muito interessante, se você não tem variação de velocidade, automaticamente você não tem o quê? Aceleração, ok? Então, esse é um ponto muito crucial que, às vezes, passa desapercebido. Se você não tem variação de velocidade, você não tem necessariamente aceleração, ok? Tudo bem? Tranquilo, né? São temas que você já deve ter visto alguma vez na sua carreira acadêmica e agora você relembrou, você já viu o seu livro lá, então já sabe do que nós estamos falando, ok? Ficamos por aqui.